Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para a gente conversar um pouco sobre astrologia, um pouco sobre o panorama da semana. Para quem nunca viu um vídeo meu, peço que me dê um pouquinho de crédito, assista mais um pouquinho. Se você gostar do vídeo, dá um like. Se você gostar bastante, me dá um crédito, se cadastre no canal. Espero acrescentar, em reflexões e conteúdos para engrandecer a vida de vocês. E essa semana, dando continuidade nos assuntos, a gente tem a continuidade do eclipse em Libra, da Lua Nova em Libra. E quando a gente coloca essa Lua Nova em Libra, esse eclipse em Libra, no contexto que a gente está vivendo, a gente vê como é importante a negociação, como é importante a comunicação e o diálogo. É como se a divindade, depende da sua religião, mas é como se a divindade abrisse portas, as portas estão abertas, mas depende da nossa vontade para abri-las, E a gente vive um momento extremamente complicado, uma guerra prometida há milênios, uma guerra bastante preocupante, não só para os dois povos, que são povos irmãos, diga-se de passagem, mas preocupante também para o mundo, Acredito que, eu não acompanho, mas acredito que tem muita gente já se baseando ali em profecias, em Nostradamus, naquilo que está escrito no Apocalipse, e tentando já confabular algumas ideias, fazer paralelos, e muito provavelmente vão se encontrar paralelos, e as pessoas vão basear as suas ideias nesses paralelos, E hoje, sinceramente, eu acho eu acho que a situação já está bastante grave. Eu acho que pode agravar um pouco mais. Eu resolvi trazer alguns pontos, que nos dão esperança, e nos mostram um caminho certo para que lado a gente deve se conectar, de que lado, qual trabalho a gente deve desenvolver. Então, falando do lado positivo, do lado daquilo que a gente pode trabalhar e buscar se conectar, até para ajudar, vamos dizer assim, a ambiência do mundo nesse momento. Mas eu acho que a gente tem, nós como brasileiros, latino-americanos, americanos, oriundos da América, que é esse continente mais novo, que muitas vezes se mostra aberto, às ideias, as ideias que foram trazidas, que foram desenvolvidas, a duras penas, através do sofrimento, das pessoas, de todo desde a crucificação de Jesus, a humanidade vem trazendo aí, a duras penas a sua evolução, até que chegou ali por volta de 1500, e seres humanos que já tinham algum conhecimento nos mistérios buscaram o novo continente que eles sabiam abarcava as coisas do futuro. Então nós, como disse, brasileiros, latino-americanos, americanos, pensando no continente, nós temos aí, mesmo que exista movimentos contrários, ou existam situações pontuais, a gente
tem que buscar desenvolver, né, os valores da era de Aquário, né, que são liberdade, igualdade e fraternidade. São valores que a duras penas vêm, né, progredindo, e no momento eles caem, né, embora eles sejam a manifestação, né, de uma ideia, essa ideia tem dois ramos, né, tem dois caminhos, né, tem um caminho, né, que hoje a gente chama de direita e esquerda, mas a gente tem, né, um lado que é mais progressista, né, mas deixa as liberdades individuais de lado, e um lado que vê as liberdades individuais como, né, mais importantes e às vezes, nem sempre, né, deixa o social de lado, né. Não existe outro caminho senão a união desses dois lados, não existe outro caminho senão a integração dessas ideias, né. A ideia principal, né, é a distribuição, né. O signo de Aquário, o próprio símbolo mostra, né, um homem derrubando, um homem ou uma mulher derrubando um vaso com água. Essa água não é outra, né, do que o quinto elemento, porque ela cai de cima para baixo, né. Então é o elemento, né, do sagrado, do divino, né, o éter, né, que se projeta de cima para baixo, assim como inspiração, né, tanto como inspiração como possibilidade de vir a ser. Então é isso que a gente, né, tem que manifestar, é isso que a gente tem que desenvolver, são esses valores que a gente tem que buscar, né, para fazer um ponderamento, uma contraposição, né, com as pessoas que buscam, né, os valores do passado, que estão presas nas suas ideias, né, nos seus grupos sociais, nas ideias nacionalistas, nas suas ideias, muitas vezes colocando a divindade como refém, né, das suas próprias ideias, assim como os muçulmanos entendem que Deus é obrigado, né, a doar. Se você se mata pela causa, né, Deus é obrigado a doar 12 mulheres, né? Assim é o pensamento do muçulmano, né, principalmente o radical. Assim também como o judeu, né, que tem toda, né, seu embasamento ali na Bíblia, e que muitas vezes se coloca como, assim, não como dono da terra, né, mas como alguém que merece a terra, porque a terra foi prometida. Também são coisas a se pensar, né. Se a gente fizer um simples pensamento, né, se a gente lembrar da história de Jesus, a gente vai lembrar, né, que Jesus, né, era o Messias, né? A própria palavra Messias significa boa nova, né, ou nova lei, né, e que Jesus, né, disse que ele veio, né, para colocar pai contra mãe, filho contra pai, né, porque ele veio trazer um novo modo de ser, né, e ele mesmo nas suas experiências se encontrou, né, diante da lei do olho por olho, dente por dente, né, e ele disse que não deveria ser mais daquele jeito, porque ele era a nova lei, né. Então são coisas que a gente, né, que a gente pensa, reflexões que a gente faz, e se a gente pensar, né, um pouquinho, se a gente deixar os partidarismos de lado, a gente acaba entendendo que o que a gente deveria buscar é a união, né, a convivência, né, e que a gente deveria encontrar paz no diálogo. O movimento astrológico, um eclipse nessa magnitude, né, ali, né, o eclipse
faz conjunção com Mercúrio, né? Mercúrio em Libra, ou seja, a nossa capacidade mental de dialogar, a nossa capacidade mental de se comunicar, né? De negociar, né? Eu até coloquei isso como título do vídeo da semana passada. Mas a gente vê, né, os acontecimentos durante a semana e eles vão na linha oposta a isso, né? Então eu queria trazer esse pensamento para vocês, assim como inicial, né, para não trazer nenhuma ideia de catástrofe, né, ou de evolução negativa, né, para esses acontecimentos. Se ocorrerem evoluções negativas, são responsabilidade dos homens, né? É responsabilidade das suas decisões, né? E as decisões, né, muitas vezes dos homens são baseadas em ao invés de serem baseadas nas suas conexões com o divino, ou seja, com as suas intuições, com as suas inspirações, elas são conectadas com os seus problemas emocionais, né? Nas semanas passadas eu comentei, né, que o trabalho, né, que a divindade teve que ter para poder desenvolver, né, o veículo da mente, né, da razão, né. Até expliquei, né, de uma forma simples, mas expliquei para vocês que tudo está relacionado ali com a história de Adão e Eva, que é simbólica, com a história da queda dos anjos, né. Os anjos, de certa forma, né, caindo na Terra, né, meio que foram obrigados a desenvolver o veículo que a gente tem, né, que é o cérebro, né. Se eles não tivessem caído, o ser humano seria um pouco melhor do que um animal, né. Então é importante que a gente perceba que a divindade não faz nada, né, nada por acaso, nada é solto, né, no tempo, né. Então tudo que a civilização desenvolveu até agora deveria nos dar condições de buscar, né, diálogo, né. Mas nós, presos nas nossas emoções, né, acabamos seguindo o caminho da dor, né. A gente poderia ir pelo caminho do amor, mas acaba indo pelo caminho da dor. E eu sei que é difícil, né, falar, né, porque eu não sou judeu, não sou muçulmano, eu não vivi aí a dor de ver, né, judeus sendo mortos, né, crianças, né, todas essas atrocidades que vimos essa semana. Mas é importante que a gente se conecte, né, nós que estamos fora, né, principalmente que a gente se conecte com o elevado, com as coisas mais elevadas, para diminuir esse peso no aura da Terra, no corpo astral da Terra. E poderia citar várias, dentro de todo esse conflito eu pensei em várias referências, né? Irã, né? O próprio nome já diz ira, né? É um sentimento, né? Um sentimento de ira. Israel, né? Por que Israel chama Israel, né? Para quem conhece um pouco de Bíblia, Jacó, né, era um homem comum, né, até com bastante defeitos, né, mas ele, numa noite, né, ele lutou com um anjo, né, e esse anjo, a partir desse dia, né, Jacó deixou de ser chamado Jacó para chamar Israel, mas, né, Israel significa também, né, a ira de Deus, né. Então muito
essa, como eu disse no começo do vídeo, essa guerra ela é prometida, né, há milênios, né? Infelizmente ela está acontecendo nesse momento. Não sabemos, né, quais serão quais os outros países que poderão entrar nessa guerra, quão grave pode ficar essa guerra, mas a mensagem que eu posso deixar aqui, né, que eu posso deixar para vocês é essa, né? Foquem assim, no desenvolvimento do contrário, né? Ou seja, do contrário do que eles estão vivendo. Eles estão vivendo a guerra, né, que é induzida pela dor que eles sentem. Muitos dizem que os palestinos são oprimidos, né? Mas talvez se você vivesse numa... Eu já vi, por exemplo, né, talvez esse exemplo não seja tão bom, mas eu já vi, por exemplo, muitas pessoas fazendo música, né, se rebelando porque veem as pessoas tendo mais recursos do que a gente, né? Então é a mesma situação, né? Você se sente oprimido, você percebe que as outras pessoas têm mais recursos, têm mais oportunidade, né? E você vai se sentir rebelado. Eu, né, me rebelaria através do esforço, através do trabalho, né, do engrandecimento, da edificação. Mas as pessoas muitas vezes seguem o caminho da satisfação dos seus sentimentos, né? O sentimento de ira, de revolta acaba prevalecendo. Então eu queria colocar essa visão para vocês, né? Para que vocês pelo menos tentem aproveitar, né, essa eclipse na vida de vocês, no sentido de trazer esse equilíbrio de Libra, essa ponderação de Libra, trazer um olhar de justiça, né, de equidade, né, com a vida, com, né, todas aquelas situações em que a vida te coloca e muitas vezes você precisa tomar uma decisão, né? Então essa ideia do equilíbrio, né, da justiça, ela está sempre presente. A gente sempre tem que conviver com ela. Às vezes é a balança, né? Você tem que pesar duas coisas, dois lados, duas medidas. Às vezes é a espada, né? Que se vocês observarem, é o fiel da balança. Muitas vezes é o fiel da balança, né? Então a mente, a espada, né? Assim como para quem joga tarô sabe que o naipe de espadas é o naipe da mente, né? Sabe que às vezes você tem que tomar uma decisão baseado na justiça, na balança, né, que mede, que julga, né, e outras vezes você vai tomar uma decisão na espada que condena, né. Isso a gente na vida a gente vive isso, né, sem perceber, sem notar, né, mas a gente está sempre vivenciando esses elementos, esses arquétipos de Libra, e sem perceber, como eu disse, muitas vezes sem perceber, né, sem notar. Muito provavelmente a gente vai falar disso, né, nas próximas semanas, então não vou me aprofundar, né, nesses assuntos que eu levantei, mas fica a mensagem, né, que eu acho que é mais importante para esse momento, para essa semana onde a gente vai seguir, né, com assim a evolução, né, desse eclipse. Esse eclipse não é total, né, mas é um eclipse anular ali, né, do Sol, ou seja, a Lua tampou, né, a luz do Sol na sua maior área ali. Então uma outra forma, eu falei da forma positiva semana passada, né, a união da emoção Lua com a razão, né, mas também tem o aspecto, né, de a gente pensar que a Lua
as nossas emoções taparam a nossa razão, né, o sol, né? Então tudo vai depender disso que eu falei para vocês. Se vocês dão importância, né, para o espiritual dentro de vocês, ou seja, para inspiração, para intuição, né, ou se vocês ficam apegados às suas emoções, né? Muitas vezes emoções traumáticas, de decepções, traumas, sensação de inadequação, né? Então, de que lado você vai colocar, né, você vai olhar como se a sua mente e a sua emoção tivessem unidas em prol de algo, ou você vai tapar, né, a sua razão, o sol, né, com as suas emoções, né? Então é uma decisão que a gente tem que tomar também. E essa semana eu tinha que resolver. Eu moro em São Paulo, né? Eu moro no Grande ABC, muito próximo a São Paulo, e essa semana eu tinha que ir no centro de São Paulo resolver uma questão. E eu conheci, né, o Farol Santander, que é o prédio, né, do Santander, um prédio, como diz a própria propaganda, né, quando você vai lá, você assiste um vídeo, fala assim, um prédio com a intenção de olhar, né, São Paulo de cima, né? Então, inclusive tem lá algumas exposições, né? Tem a Santos Dumont, eles enfatizam bem essa questão, né, de você olhar, né, ter uma visão geral, olhar as coisas por cima. Uma coisa que eu estou tentando fazer aqui é olhar a situação por cima, tentar tirar conclusões, né, com, né, um olhar de águia. E uma coisa que eu refleti muito quando eu fui lá é exatamente que como a gente é privilegiado, né? A gente é privilegiado por nascer no Brasil, país do futuro, dito, né? Tão repetidas vezes aí, a gente repete isso sem muito saber porquê, né? E aí, por isso que uma das coisas que eu fiquei muito feliz é lembrar disso, né? Que eu sou paulistano, eu nasci na cidade de São Paulo, uma cidade que é tolerante, né, com todas as pessoas do mundo, que é plural, que tem gente de todo lugar do mundo, que consegue servir de referência, né, para todas as pessoas, né, todas as pessoas dentro do país ou fora, né. E lá você vê vários símbolos, né, da capacidade de progresso, né, que o povo brasileiro tem, né. Às vezes falta um pouco de ordem, às vezes falta um pouco de caráter, mas é inegável que a gente tem uma capacidade muito grande de ir para frente, de progredir, assim como diz a nossa bandeira, ordem e progresso. Então eu relembrei, né, que eu sou paulistano, que eu tenho os valores da cidade dentro de mim, assim como tem os valores brasileiros dentro de mim, né, e achei que isso tinha tudo a ver com o assunto que nós tratamos aqui hoje, né, que é uma forma também de conectar, né, se conectar com os valores do futuro, né. E eu trouxe aqui vocês sabem que eu estudei neobiose, né, que eu fui iniciado na neobiose. Hoje já não faço mais parte por uma questão de tempo, né? Eu não tive tanto tempo para me dedicar, né, como gostaria. Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês é uma plaquinha que tem na frente do templo em São Lourenço, né, que a neobiose tem 3 templos e tem o principal em São Lourenço, né, tem uma plaquinha
num obelisco que fica na frente do templo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente para talvez, né, tipo assim, concluir com chave de ouro aqui isso tudo que eu falei. Então tá aqui, né, a placa. Então a plaquinha fala: glória a todos aqueles que chegaram a este lugar, como sendo o dos 22 para 23 graus de latitude sul no Trópico de Capricórnio, por lei demarcado como demarcação final de um ciclo para começo de um outro, acompanhando tais pessoas, os gêmeos espirituais ou parelha manúsica, através do itinerário de Ió, Itaparica, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, São Lourenço em Minas Gerais. Então, quando ele fala aqui, né, de um ciclo, né, o final de um ciclo e começo de outro, é o final do ciclo de Peixes, né, para começo do ciclo de Aquário. Os gêmeos espirituais que ele cita, né, são, né, os avatares, né, o professor José Henrique de Souza e sua esposa Helena Jefferson de Souza. E, né, o itinerário de Ió é o itinerário, né, de Ísis para Osíris, né, da Lua para o Sol, né. Então, falei aqui do eclipse, da união de Lua e Sol, né. Então, o itinerário de Ió é o itinerário de Ísis para Osíris, ou da Lua para o Sol, ou o próprio itinerário do Sol, né. O Sol, ele vai de leste para oeste, então a evolução, ela vem de leste para oeste, né. As civilizações, elas se desenvolveram de leste para oeste, né. Por isso eu citei, né, no começo do vídeo, a questão da América, né, como sendo o local onde o futuro da humanidade vai se dar, né, ou que vai ser o centro, né, de propagação desse futuro, né. Essa importância, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje. E quando ele cita aí Itaparica, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, São Lourenço, é esse mesmo itinerário de Ió, né, acontecendo dentro do próprio Brasil, né. Observante lembrar que, assim como o professor teve passagem por todos esses locais, né, outros seres também tiveram, né. Se vocês estudarem a história do padre José de Anchieta, vocês vão encontrar esses locais aí também como importantes. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem de hoje. Eu achei que podia aprofundar um pouco mais, né, naquilo que eu venho falando, né. Às vezes eu limito para não tornar o assunto tão difícil, não tornar o assunto com muitas referências para ficar difícil de vocês entenderem, mas eu achei interessante trazer essa visão, né. Acho que quanto mais complicada fica a situação, acho que mais importante que a gente se conecte com as coisas, né, com o divino, né, com as coisas mais elevadas. Então achei interessante trazer esses assuntos aqui para vocês. E agora, né, tratando da nossa vida particular, né, tratando dos acontecimentos diários, né, vamos olhar aqui o movimento da Lua, né, para ter uma referência aí, né, para levar a semana. Então, hoje é dia 15 de outubro, né, a gente tem a Lua. Esse mapa eu tirei ele às 16h40, né, então essa noite do dia 15 deve acontecer aqui a conjunção da Vênus, vai acontecer a conjunção da Vênus com Marte, né, então, e Marte já está em Escorpião, então é um momento emocionalmente
complicado, né? As emoções ficam aí à flor da pele. Cuidado com o nervosismo, cuidado com talvez provocações das outras pessoas, né? A gente acaba ficando nervoso, né? E tendo algum destempero, cuidado com isso. A gente tem aqui de importante o Sol, né? Mercúrio está em conjunção com o Sol. Essa semana ele ultrapassa o grau do Sol, né? Mercúrio nessa posição ele já está combusto, né? Ou seja, ele está assim, exposto, ele está do meio da luz do Sol, né? É como se a nossa razão ficasse super estimulada, né? Essa super estimulação, ela às vezes, né, traz nervosismo, ansiedade. Às vezes a gente fala coisas sem pensar, a gente né, age por impulso, tá? Né? Então são dois indicativos de palavras soltas, né, e mal trocadas aí, né, que é o Mercúrio combusto, né, combusto porque está em conjunção com o Sol, e o Marte aqui em conjunção com a Lua em Escorpião, né? Então Marte já está em Escorpião, está forte, né? Marte em Escorpião é forte. Marte em Escorpião é, na minha visão, um grande estimulador dessa guerra, né? Eu tentei explicar para vocês aqui como muito dessa guerra está baseada, assim, não toda a guerra, né? Não posso dizer só essa guerra, mas essa guerra ela está visível, que ela está muito baseada, assim, nas ofensas, né, que o inimigo faz e que cutucam diretamente o nosso emocional, né? Então a gente vê imagens, né, de crianças sendo mortas, né? Isso já é ruim para nós que não somos, né, israelitas, né? Imagina para o povo, né, para os judeus, imagina para eles. Então realmente esse grupo terrorista ele quer realmente às vezes, acho que até às vezes fazer com que Israel, né, ultrapasse o limite baseado nas provocações, né, que ele faz, né? Então tá aí, as energias estão aí, né? E infelizmente aí quem tiver olhos e que vejam, né, e tente se controlar. Bom, essa conjunção de Marte com Lua faz bons aspectos aqui com Saturno em Peixes, né, e com a Vênus que está em Virgem. Então isso tem impacto diretamente com, né, trabalho social, com a empatia que a gente sente pelo outro, né. Eu não me lembro de quando Saturno estava entrando em Peixes ter dito que eu tinha medo, né, de Saturno entrando em Peixes, da gente acabar tendo que aprender na dor, né, a ter empatia pelo outro, né? E infelizmente é dito e feito, né? A gente mesmo que a gente viva uma vida assim, desconectada, né, assim, a gente tem um nível de assim, que a gente tem um nível de egoísmo, né, e que a gente não se preocupa muito com causas sociais, causas, né, humanitárias. Eu tinha medo exatamente disso, que Saturno evidenciasse, né, colocasse na nossa face, assim, na nossa cara, questões onde a gente é obrigado, né, que a gente nem tipo assim, fica evidente que a gente sim, a necessidade de ser empático, né, de entender o outro, ela fica evidente, ela se torna essencial, né? E infelizmente está acontecendo o que eu imaginava. Minha câmera aqueceu, vamos agora só para a tela aqui. Bom, esse Marte, eu disse para vocês que, para mim, na minha opinião, sim, nesse momento esse Marte, esse contexto emocional,
para mim é o grande motivador da guerra. A gente vai chegar numa lua crescente, né, em conjunção com Plutão em Capricórnio, ou seja, lua crescente, quadratura de Sol e Lua, né? A gente vai chegar nessa lua crescente, só que essa lua vai estar em conjunção com Plutão, né? Ou seja, o outro senhor da guerra, né? O senhor da transformação, da morte, da regeneração, né? Então, isso vai acontecer no sábado que vem, sábado, dia sagrado lá, né? Na civilização judaica. Então, essa semana eu tenho essa preocupação aí com o sábado que vem, mas vamos continuar aqui para não sair do caminho, né? A gente passa para o dia 16. Passa para o dia 16, a Lua continua seu caminho, né, através do Escorpião. Passando por Escorpião, essa Lua vai fazer oposição para Júpiter em Touro, né, e Urano em Touro. Essa oposição é uma oposição que vai dar assim, ela vai dar um spoiler, né, da Lua cheia, né, que a gente vai ter em Touro, que é um outro eclipse, né, o eclipse do final do mês. Então fiquemos atentos aí nos acontecimentos de amanhã, né, dia 16, para ver se quais assuntos vão ser tocados aí, né, que pode dar uma ideia lá do dia 28, né, do eclipse lunar. Quando a gente passa aqui pro dia 17, no finalzinho, né, a Lua passando aqui no finalzinho do Escorpião, ela faz um bom aspecto para Netuno em Peixes, né, e para Plutão em Capricórnio. Então podem haver boas notícias aí, né, relacionadas à guerra, né. Vocês vão ver que o clima positivo em relacionado aos signos, né, de terra, ele sempre abre portas aqui, né? Então a gente vai ter aqui isso acontecendo com a Lua, né, quando a Lua passar aqui em Capricórnio. Mas nesse momento aqui a Lua, né, está no finalzinho aqui de Escorpião, então ainda tem um pouco de oposição aqui com Urano, né, que pode trazer surpresas também, né? Lembre que Urano é sempre ligado a surpresas, né, a coisas repentinas que podem acontecer de uma hora para outra. E aí no dia 18, na quarta-feira, a Lua em Sagitário faz uma quadratura aqui com Vênus, que está em Virgem. Então aqui assuntos religiosos, né, e assuntos do âmbito do trabalho, né, da nossa rotina podem se chocar, né, podem, embora eu sempre digo para vocês que essas quadraturas né, que envolvem signos mutáveis, elas trazem mais um ar de dispersão, né, do que propriamente grandes conflitos, né, mas então a gente pode ter aí discussões, né, envolvendo religião e trabalho. Nesse dia aqui vocês podem ver que vai ficando mais evidente aqui, né, um trígono bastante positivo aqui, né, entre Júpiter em Touro, lembrando que Touro é regido por Vênus, então a Vênus vai formando um trígono aqui, bastante interessante aqui, né, com Júpiter em Touro, a Vênus que está em Virgem. Então isso aqui é bastante interessante aí para as questões materiais, né, desde o trabalho até o financeiro, né.
pode surgir aqui, né, nesses dias, o mercado financeiro pode ficar animado, né, com alguma notícia, mas vocês, se vocês assistem meus vídeos, vocês devem lembrar que, né, eu acredito que o mercado financeiro deva ter grandes problemas aí nos próximos meses, né? E não sou, eu sempre falo isso, acho que há uns 3 anos eu falo isso, mas os economistas também estão falando agora, né? Então estudem aí economia, vocês vão ver qual é o estado financeiro do mundo. Mas nesses dias eu vejo aqui que, né, o otimismo fica mais forte que o pessimismo. Aí dia 19 é quinta-feira, né, a lua em Sagitário, ela faz um bom aspecto para o Sol e para Mercúrio nesse dia. Nesse dia Mercúrio está em conjunção exata com o Sol, ambos no grau 25, né, de Libra. Então, como eu queria, né, que os grandes líderes, né, os governantes pudessem usar toda essa energia para negociar, para entrar em acordo, para achar um caminho onde, assim, menos inocentes morressem, né, ou sofressem. Quem sabe, né? Espero que isso aconteça. E aqui mais a gente, ao mesmo tempo que a gente tem a Lua aqui em bom aspecto com o Sol, né, e Mercúrio, né, que bota uma carga de otimismo, né, de bom humor aqui, relacionada com essa capacidade de negociação, de comunicação. A gente tem, né, a Lua fazendo uma quadratura para Netuno, que também pode ser uma outra visão, né, de dispersão. A gente pode ficar disperso entre esse bom humor, né, e um olhar, e a nossa religiosidade, né, e a necessidade de cuidar, por exemplo, dos reféns, né, de cuidar por exemplo, das pessoas que precisam de ajuda e tudo mais. Ao contrário, deixa eu voltar. Dia 20, né, aqui aparece um grande trígono aqui né, baseado aqui nos signos de terra, né? Júpiter em Touro, no grau 12 de Touro, Vênus em Virgem, no grau 10, né? E a Lua passando aqui em Capricórnio vai trazer esse lado bom aqui para as questões, né, materiais, né? Então envolve saúde, dinheiro, né, o mundo financeiro, trabalho. Então vocês possam aproveitar. A gente tem Marte aqui também envolvido, fazendo um bom aspecto para, né, para essa Lua. A gente também pode envolver esse Marte em Escorpião para todo o processo de cura, né? Escorpião é o signo que representa todo essa sublimação do nosso emocional, né? A gente se aprofunda nas emoções, né? A gente muitas vezes precisa entrar na nossa caverna, né, para sair de lá melhorado, renascido, né? Esse é a grande ideia, o grande arquétipo de Escorpião. Então Escorpião também né, é cura, né, é renascimento. E Marte Escorpião significa, não sei se eu falei semana passada, mas Marte Escorpião pode representar o grande curador, né, aquele que tem, né, que vive esses processos, né, e que pode curar, né.
Então, desde a psicologia do psicólogo, né, até o médico cirurgião, todos eles estão representados por esse Marte em Escorpião. Então, também tem esse lado que ele pode ser bastante aproveitado, até porque, né, um outro significador aqui de aperfeiçoamento, né, de construção, né, essa Vênus em Virgem. Embora a Vênus em Virgem seja fraca, né, ela também está buscando aqui a melhoria, né, a melhoria do que, né, da nossa matéria, né. O nosso corpo é feito de matéria, né, então também isso aqui também liga essas energias com a melhoria da nossa saúde. E aí o dia 21, a Lua se aproximando aqui do Plutão, né, para formar a Lua crescente, né, Plutão no grau 27, né, de Capricórnio, Mercúrio e Sol no grau, ambos praticamente grau 28, 29, né, de Libra. Então aqui surge uma tensão também aqui, e é uma tensão ligada às questões de poder, né? Quem pode mais? Quem tem o poder ou quem, né? Quem pode mais? O governante ou o diplomata, né? Quem pode mais? O país disposto a negociar ou que quer impor seu poder, né? Então aqui é uma luta clara pelo poder, né? Mas é uma lua crescente, né? Então o que poderia crescer aqui? Poderia crescer a nossa ambição, assim, se fosse, assim, eu pensar da forma mais positiva, o que deveria crescer aqui nessa lua em Capricórnio, deveria crescer o nosso propósito, o nosso nível de responsabilidade com o nosso plano, com o nosso projeto, né? Isso pensando na nossa vida pessoal, né? Agora, eu não posso deixar de falar para vocês que, né, a Lua em conjunção com Plutão, né, as nossas emoções ligado com o nosso emocional mais profundo, né, que pode trazer à tona traumas, decepções, questões de, né, todo tipo de problema emocional, né, que a gente pode aqui acabar deixando mais forte para a presença da Lua. E aí, né, fazendo uma quadratura aqui com Sol e Mercúrio, ou seja, Sol e Mercúrio em Virgem. Então, enquanto a gente tem aqui, ó, alguém muito racional, né, buscando uma mediação, uma negociação, aqui tem alguém que está muito ligado às emoções, que nem sempre, né, por causa de Plutão, pode ser a emoção mais bonita, né? Pode ser muitas vezes a emoção mais arraigada ali, né, expressão de alguma dor ou algum trauma da própria pessoa. Então, como eu disse, né, pensando mundialmente, é uma luta franca de poder, né? Quem fala mais, quem negocia melhor ou quem tem mais poder, né? Voltei para trás, depois para frente. E logo em seguida aí, né, no domingo, a Lua entra, depois de fazer essa quadratura leve, ela entra em Aquário e faz uma quadratura com Marte, né? Então, esse final de semana que vem não me traz um clima muito assim, talvez muito pacífico, né? Então, no sábado a Lua
faz conjunção com Plutão, depois ela entra em Aquário e faz quadratura com Marte, né? Que é Aquário e Escorpião, é, na minha visão, rebeldia, né? Alguém que não aceita mais um regime de governo, uma posição, alguém assim, um poder estabelecido, um regime de governo, talvez, né, um regime totalitário, talvez um grupo terrorista. Aí só o tempo dirá, né? Mas o final de semana tem esse ar meio tenso aí. Lembrando que a Lua, como a Lua fala das nossas emoções, a Lua já passando em Capricórnio já deixa a gente bem mais pragmático, né? E mais prático, né? Muito menos emotivo e sensível, né? E aí depois ela entra em Aquário, que também tem o mesmo viés, né? Pragmático, um pouco mais racional, um pouco mais aberto a diálogo, mas também não tem nenhum nível de emotividade, né? De sensibilidade. Então é isso, pessoal. Espero ter acrescentado para vocês, né, na reflexão inicial. Trouxe vários assuntos, né? Sei que não expliquei muito cada um, mas espero que se você gostou, né, dos assuntos, né, busque o conhecimento, busque refletir, estudar sobre os assuntos. A gente sempre acrescenta, né, na vida da gente. Conhecimento nunca é demais. E mais uma vez lembrando, né, se você quer fazer um mapa astral, me manda uma mensagem, tem meu telefone nos comentários. Se cadastra no canal, dá um like no vídeo. Sempre agradeço se você fizer isso. Para mim, engrandece o meu trabalho. Então, um abraço, uma boa semana para você que assistiu meu vídeo e pro mundo. E tchau.